Manual completo de Ascensão, capítulo 10. A psicologia esotérica e a ciência dos 12 raios. Conhece-te a ti mesmo, gravado no portal do Oráculo de Delfos. Os 7 raios são a primeira diferenciação de Deus na manifestação e revelam todo o espectro da expressão divina na forma manifestada. Eles são materializações de 7 tipos de força que demonstram 7 qualidades de Deus. Essas 7 qualidades exercem um efeito cétuplo sobre a matéria e a forma em todas as partes do universo infinito de Deus. Os 7 grandes raios são materializações de 7 grandes seres que são 1. O Senhor do poder ou da vontade. 2. O Senhor do amor, sabedoria. 3. O Senhor da inteligência ativa. 4. O Senhor da harmonia, da beleza e da arte. 5. O Senhor do conhecimento concreto e da ciência. 6. O Senhor da devoção e do idealismo. 7. O Senhor da ordem cerimonial ou da magia. Na verdade, os raios são um assunto bastante complexo, havendo muitas maneiras e pontos de referência para compreendê-los. O estudo dos raios é praticamente uma ciência desconhecida em nosso mundo. Considero-me um estudante sério dessa área e estou envolvido com quase todas as religiões e escolas de mistérios do planeta, mas foi só quando li os livros de Alice Bailey sobre psicologia esotérica que o significado profundo dos raios tocou a minha percepção. Os raios são ainda mais importantes que a astrologia. No entanto, o que vou partilhar com você neste capítulo não é abordado pelas pessoas envolvidas em 99,99% dos caminhos espirituais da Terra. A compreensão dos raios pode ser a única ciência espiritual mais importante para compreender a si mesmo e ao mundo como um todo. São esses raios que governam toda a criação. Em seus escritos, Djal Khou dividiu os 7 grandes raios em 2 categorias, os chamados raios de aspecto e os raios de atributo. Raios de aspecto. Primeiro raio do poder, da vontade ou do propósito. Segundo raio do amor, sabedoria. Terceiro raio da inteligência ativa, criativa. Raios de atributo. Quarto raio da harmonia através do conflito, da beleza e da arte. Quinto raio da ciência concreta ou do conhecimento. Sexto raio do idealismo abstrato ou da devoção. Sétimo raio da ordem cerimonial, da magia, do ritual ou da organização. O raio de estrutura de todo ser humano encarnado. Toda a extensão de alma que encarna no plano terrestre é constituída de 6 raios. Todas as extensões têm um raio diferente para a mônada, para a alma, para a mente, para as emoções, para a personalidade e para o corpo físico. O raio monádico e o raio da alma são basicamente os mesmos ao longo de todas as encarnações da pessoa. Os demais raios podem mudar de existência para existência. Toda personalidade encarnada se localiza num dos 7 raios. As extensões de alma com raios de alma localizados no 4º, 5º, 6º e 7º raios devem fundir-se com os 3 primeiros raios principais, depois de passar pela terceira iniciação. Entretanto,
O raio monádico de toda personalidade encarnada é um dos 3 primeiros raios. Na pessoa não evoluída, os raios dos corpos físico, emocional e mental dominam. À medida que ela desenvolve uma personalidade mais realizada, o raio da personalidade passa a dominar e os raios dos 3 corpos se subordinam a ele. À medida que a pessoa continua a evoluir, ela passa a se polarizar na alma. Uma batalha é travada entre o eu inferior e o eu superior, ou entre o raio da personalidade e o raio da alma. Quando o raio da alma começa a dominar e vence essa batalha, e o discípulo começa a exercer o controle sobre a personalidade, o raio da personalidade se subordina ao raio da alma. O processo continua até que o raio monádico começa a transbordar, o que acontece depois da terceira iniciação. À medida que o discípulo aprende a se polarizar na mônada, o raio da alma vai se subordinando ao raio monádico. Cada um dos 7 grupos de almas é sensível ao raio do Logos planetário, Sanat Kumara, que está no terceiro raio. Na verdade, todos estamos num sub-raio desse raio, do mesmo modo que o Logos planetário está num sub-raio do Logos solar, Hélio, localizado no segundo raio. Hélio está num sub-raio do Logos galáctico e o Logos galáctico está num sub-raio do Logos universal, Melquisedeque. Esse processo se estende até a divindade. Toda a criação está num sub-raio da divindade. Cada nível vai se reduzindo, obtendo-se no final uma configuração hierárquica. As pessoas que estão no mesmo raio tendem a ver as coisas de modo semelhante, mas isso pode mudar, dependendo do raio e da iniciação com que estão identificadas. No tempo da faculdade, 2 pessoas podem ter personalidades do 4º raio e, assim, ter muitas coisas em comum. Isso pode mudar à medida que elas se abrirem a seus raios da alma, se estiverem em raios da alma diferentes. Isso não quer dizer que pessoas de raios diferentes não possam se dar bem. Há muitos outros fatores que precisam ser levados em conta. Todavia, os raios exercem uma influência realmente forte